Tendências teórico-metodológicas no ensino de ciências. Essa é a aula de hoje. E ela tem como objetivos que vocês possam identificar algumas tendências teórico-práticas de planejamento, execução e avaliação, e, portanto, nós vamos tocar em algumas questões que nós já trabalhamos juntos numa disciplina que era de planejamento, mas só tocar, não vou entrar mais em detalhes nessas questões, é só para dar continuidade até aquele raciocínio que já foi desenvolvido com vocês em outro momento. Nos interessa mais as tendências teórico-práticas em si do que propriamente o planejamento. As tendências e a execução com a avaliação dentro dessas tendências. E tem alguém pedindo para entrar. Saber refletir em torno da prática a partir da teoria do ensino e da aprendizagem, e é essa reflexão que eu preciso ver em vocês, quando vocês estiverem escrevendo o relatório dessa unidade 2, e também quando estiverem elaborando o resultado da elaboração do trabalho da unidade 3. Por esse motivo, não é só uma conversa teórica, é teoria e prática uma coisa só. E pensar em como desenvolver um trabalho docente integrador, exatamente a partir dessas tendências teórico-práticas e da reflexão em torno da prática a partir da teoria. Como desenvolver um trabalho docente integrador. Eu organizei dessa maneira, nessa sequência aqui, com uma introdução, alguns conceitos teórico-práticos da didática, só para introduzir, para lembrarmos a importância de haver uma triangulação entre o professor, o aluno e o saber, e que essa triangulação seja dinâmica. Esse dinamismo tem que estar no planejamento do trabalho pedagógico, e esse planejamento, ele precisa, para que ele seja balizado por tendências pedagógicas não tradicionais e, ao mesmo tempo, críticas, ele precisa contar com metodologias ativas para o ensino, e não apenas com o ensino expositivo, né, com aulas tradicionais. E a avaliação da aprendizagem ela tem que fazer parte dessas metodologias, e não algo separado, com o único objetivo de resultar em notas dos alunos. Estou tentando fazer exatamente a integração, né, desses conteúdos, os conceitos teórico-práticos, planejamento do trabalho pedagógico, as metodologias ativas e avaliação da aprendizagem. Então, faremos uma conclusão e, no final, quando desligar, né, pararmos de gravar aqui, entramos nas instruções sobre o relatório, que envolve observações do 4º colóquio Docência e Diversidade. Para introduzir, só lembrar, né, que entre o que nós sabemos, o que nós aprendemos na teoria, o que nós fazemos como professor, como professores, professoras, tem que haver um movimento contínuo. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fazemos, aí aquilo que nós fazemos nos ensina, e a teoria e a prática estão sempre juntas. O processo educativo, ele nunca é isento de intencionalidades, e, portanto, que essas intencionalidades, elas venham a partir de uma boa argumentação teórica sobre a prática, que tenhamos nós mesmos desenvolvidos ao longo dos nossos estudos e das nossas aprendizagens.
Porque para ensinar bem, a gente precisa fazer o aluno aprender, e a aprendizagem em si, ela tem que ser significativa. Uma aprendizagem significativa é aquela que transforma aquilo que se aprende em convicção, em atitudes, em práticas, e não apenas o que é baseado em memorização, que vai ser esquecido logo em seguida. Os conceitos que eu queria lembrar com vocês, teórico-práticos da didática, é que nós trabalhamos na área do ensino com educação e instrução também. E existe uma diferença entre educação, instrução e ensino, mas, ao mesmo tempo, esses termos são todos complementares e têm que ser compreendidos na prática integradora da docência. A instrução, na verdade, ela está voltada à formação e desenvolvimento de capacidades cognitivas, capacidades de aprender. Quando nós estamos ajudando o aluno a desenvolver essas capacidades de aprender a aprender, nós estamos instruindo um aluno. Mas como fazer para que haja uma instrução, de fato, através do ensino, que é o conjunto das ações, dos meios, das condições que nós empregamos para que realmente possamos ajudar alguém a se instruir. E a instrução e o ensino juntos, eles fazem parte, né, dessa ciência que é a didática. A didática, ela contém como realizar a instrução e o ensino. Esse é o triângulo que eu estava falando para vocês. Eu não lembro se eu trabalhei com esse triângulo naquela disciplina que eu estava ministrando para vocês de planejamento, gestão e avaliação, mas se eu não trabalhei, ele está aqui, e talvez vocês já tenham visto com algum outro professor ou professora. Há uma triangulação importante a ser trabalhada sempre entre o professor, aluno e o saber. Porque a triangulação, vejo, não é algo linear, que deve vir do professor para o aluno apenas, pronto, já mastigado. Aqui a gente tem uma troca mesmo, um intercâmbio entre o professor, o aluno e o saber. O professor está aprendendo também com os alunos, e os alunos estão ensinando para o professor. Só que isso só acontece se estiver acontecendo o evento da assimilação ativa pelos alunos, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e convicções, e quando há assimilação ativa é que há realmente a transformação do aluno. Essa imagem ali das crianças andando no manguezal tem a ver exatamente com a questão de dar a oportunidade para que os alunos tenham um contato com os fenômenos, com os mecanismos, com os eventos naturais que eles estão estudando. Isso é bem importante em ciências, para que haja essa assimilação ativa. E por esse motivo, pensando na assimilação ativa e nessa triangulação pedagógica e em várias outras questões que foram sendo estabelecidas pela teoria do ensino e da aprendizagem, é que foi desenvolvido o construtivismo. Construtivismo significa dar a oportunidade para que os alunos vão construindo o conhecimento que eles adquirem de diferentes maneiras, dando diferentes atividades, até porque cada aluno tem
sua maneira de aprender. Alguns têm facilidades com certos métodos e outros têm facilidades com outros métodos. Daí o porquê de diversificar as metodologias e dar oportunidade para os alunos aprenderem fazendo. Isso é construtivismo, exige uma mudança conceitual da atividade da docência, um professor que seja facilitador. Jean Piaget e Lev Vygotsky são importantes nomes desse apanhado teórico construtivista do ensino-aprendizagem. Só para citar os nomes deles, não vamos entrar nessa questão aqui agora. Em termos de planejamento do trabalho pedagógico, o que significa tudo isso? Nós temos que, dentro do planejamento, nós temos que juntar, né? Tem que haver uma junção funcional entre políticas e currículos. As políticas, elas já fazem parte do planejamento da própria escola, da instituição de ensino que trabalhamos. E essa relação das instituições com as políticas que existe na forma de programas governamentais e leis, elas aparecem nos currículos. E o professor ele tem que acompanhar, né, essa junção aí funcional, mas ao mesmo tempo organizar suas atividades em face dos objetivos que estão sendo propostos, mas sempre revisando e adequando ao longo do processo essas atividades. Com uma unidade teórico-metodológica, com as atividades escolares, isso parece ser uma coisa muito difícil de resolver e de realizar, mas ela é bastante necessária. E exige realmente a habilidade de estar revisando e readequando sempre ao longo do processo aquilo que foi planejado e o que está sendo executado. Aqui alguns pontos a mais em torno dessa questão. É importante ter clareza nos objetivos e nos métodos que vão ser realizados. E quando a gente está pensando em metodologias do ensino de ciências, não podemos deixar de pensar essa questão, né, da relação entre os métodos e os objetivos da maneira mais clara possível. Quando nós estamos planejando uma disciplina ou planejando uma aula, essa clareza tem que estar o tempo todo presente na nossa atuação. E é só dessa maneira que poderemos organizar a ação para haver uma intervenção na realidade. O que é isso, ação para intervenção na realidade? Não significa apenas uma intervenção em algo que está acontecendo no meio da sociedade, fora da realidade da sala de aula. Quando nós estamos trabalhando com os nossos alunos de verdade, visando uma assimilação ativa, nós já estamos fazendo uma ação para intervenção na realidade daqueles alunos. E a mudança que vamos causar nos alunos vai gerar transformação na sociedade. Vejam ali embaixo nesse desenho, essa gravura, tem uma frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. E é essa a questão de ter uma ação organizada com métodos e objetivos bem claros para conseguir essa intervenção na realidade da turma, da classe, do aluno individual. Os alunos transformam o mundo a partir da mudança à qual eles estão sujeitos dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Mas para que haja essa clareza, tem que ter previsão, organização, pesquisa, reflexão. Temos que saber onde queremos chegar e como chegar.
E uma crítica permanente ao que estamos fazendo, uma reorganização contínua e consciente, observando os resultados, o que dá certo, o que não dá certo, o que é preciso mudar, o que é melhor que seja aprimorado, como que os alunos preferem aprender, observar os alunos individualmente, e não apenas em grupo, mas em grupo também, né? Uma visão do grupo e dos alunos individualmente, isso exige bastante do professor, claro, é uma carreira que exige bastante de nós mesmos, que optamos por ela. Esse quadro tem uma citação de Pimenta e Carvalho, 2008. Eu achei bem interessante essa frase. Ela diz tudo, na minha opinião, né? Planejamento é um processo em que se estabelece para onde ir e quais as maneiras adequadas de chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, de modo que a educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade quanto às do indivíduo. Nós temos que saber onde queremos chegar e como vamos chegar lá, tendo em vista a situação presente dos nossos alunos e como que eles estão, qual o conhecimento que eles têm dentro daquilo que nós queremos chegar, quais são as possibilidades futuras. E sem esquecer as necessidades da sociedade, porque as necessidades da sociedade elas já aparecem nos currículos, porque elas fazem uma junção com as políticas, mas também considerando as necessidades dos indivíduos que estão ali na triangulação professor-aluno-saber. Isso aqui eu trabalhei com vocês. Lembram disso? Olha, tem o plano da escola, o plano do ensino, o plano da aula. O plano da escola, o professor, eventualmente, ele participa da organização, porque os professores, os funcionários, até representantes da comunidade, estão envolvidos com a criação do plano da escola. E o plano de ensino é algo nosso, uma organização nossa, pessoal, quando vamos ministrar uma disciplina. E dentro do plano de ensino, como planejar cada aula parece ser uma coisa extenuante, mas ela é muito importante. Eu comparo, olha só, eu faço plano de ensino, plano de aula, eu sei que tem professores que não fazem, mas eu não consigo fazer nada sem, nenhuma aula sem planejar, assim, a nível de plano da aula, por quê? Porque ele é um roteiro para mim mesma, de o que eu quero, onde eu quero chegar, como que eu vou fazer para chegar lá. E aí tem que ter dentro disso a avaliação, o processo avaliativo, para saber o que eu realmente consegui atingir daquilo que eu estava pretendendo. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo tem que ser muito flexível e adaptável, sempre que necessário que as adaptações sejam feitas. Aqui eu já mostrei isso para vocês, né, justificativas, objetivos, geral e específicos, conteúdos, metodologias, bibliografia, tudo isso tem que estar dentro do plano de ensino, que traz uma ordem sequencial, construída segundo uma sequência lógica, que faz com que a ação docente ganhe eficiência e oportunize realmente experiências com as situações concretas do ensino quando ele está acontecendo. Nós organizamos a ação, como já foi falado, para intervenção na realidade, para transformação do conhecimento, é intervenção da realidade. E, às vezes, essa maneira de fazer a transformação do conhecimento, ela leva a outras intervenções na realidade. E isso depende de como fazemos o nosso planejamento, utilizando, aplicando das tendências teórico-metodológicas que nós já estamos chegando nelas, para realmente definir as metodologias que vão ser empregadas no nosso trabalho, no nosso plano de aula, que também tem tema, tem objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação, a bibliografia que você usou. Tudo isso visa um trabalho em grupo, já que o professor e os alunos e o saber
compõem uma triangulação. E o professor, com o grupo, com os alunos como um todo, mas considerando cada indivíduo como uma potencialidade ali, né? Um trabalho em grupo com intencionalidade inerente, uma clareza sobre a serventia daquilo que está trabalhando na matéria ou disciplina. Portanto, refletir é importante sobre o compromisso que se tem com a transformação. Não é apenas passar a matéria aos estudantes, como muitas vezes se faz, já se fez e se faz. Isso historicamente é muito corriqueiro no ensino, não só de ciências, como de qualquer outra disciplina. Mas aqui nós chegamos, partindo disso que foi falado, nós chegamos nas tendências pedagógicas. E a pedagogia tradicional é exatamente essa, né, que é a mais dominante. E mesmo agora, ó, nesse momento, eu estou fazendo uso de uma metodologia de pedagogia tradicional, que é uma aula expositiva. Agora, a minha pedagogia em si, ela não é tradicional, porque eu não tenho o menor interesse em só trabalhar baseado em aulas expositivas. É uma metodologia da pedagogia tradicional, a aula expositiva, mas a tendência pedagógica que eu sigo, de maneira alguma, pode ser classificada como tradicional. Porque exatamente eu prefiro, né, planejar metodologias ativas para sair desse padrão, só aula expositiva todo dia. E aqui, no caso do ensino remoto, seriam aulas expositivas pelo Meet, que é mais complicado ainda e cansativo. Mas nós temos aqui, além da pedagogia tradicional, a pedagogia liberal progressiva, que aparece em algumas escolas Montessori, tá ali, né? Montessori, vocês veem o nome ali, né? Maria Montessori criou uma linha pedagógica que vai bem por esse caminho aí, né, da pedagogia liberal progressiva. É a pedagogia escola novista, escola nova, que aparece esse exemplo que está ali entre aspas, Summerhill, é o mais clássico. Eu vou falar sobre isso para vocês na unidade 3, vou mostrar um pouco a mais as metodologias dentro dessas tendências aí. E a pedagogia tecnicista foi criada a partir de leis dos anos de 1968, 1971, mais voltada à formação de técnicos para o mercado de trabalho. Não tem nada assim dessa preocupação com um senso crítico, com uma educação transformadora, mas sim preparar para o mercado de trabalho mesmo. Essas quatro primeiras, a tradicional, a liberal, a escola nova e a tecnicista, elas são chamadas de tendências pedagógicas não críticas. Não tem uma crítica social e política envolvida. As outras três são as pedagogias, as tendências pedagógicas críticas. É a pedagogia libertadora, nós temos o grande pensador dessa pedagogia, que é Paulo Freire, aqui no Brasil, né, brasileiro mesmo, teve uma grande produção quando ele estava ainda em ativa, né? Quando ele estava vivo. E a pedagogia libertária tem vários autores, principalmente Freinet, é um grande nome. A pedagogia histórico-crítica, o principal nome aqui no Brasil é Demerval Saviani. Essas três pedagogias nos interessam fortemente, porque elas têm uma tendência crítica e dá para trabalhar bastante as metodologias ativas dentro delas, e eu vou dar um reforço nessas pedagogias também na unidade 3. Nós vamos trabalhar com metodologias de todas elas, mas principalmente eu quero que nesse momento vocês comecem a entender, né, que a gente precisa de uma crítica maior nas nossas escolhas dentro
das metodologias de ensino, de ciências, inclusive, vocês viram, eu tinha deixado o vídeo, aquela videoaula para ontem, para vocês, sobre diferentes concepções de ciência. Mesmo as concepções de ciência variam tanto, e, e a ciência, ela não é algo estático, ela está sempre se transformando. E dessa forma, é necessário que também a mente dos alunos acompanhe esse padrão, né, dinâmico de transformação dentro do ensino de ciências. Para que haja essa dinâmica do pensamento dos alunos, tem que haver, primeiro, né, a dinâmica do pensamento do professor. E essas tendências pedagógicas críticas, elas ajudam bastante a repensarmos a maneira de ensinar e de aprender nas nossas escolas. Porque a pedagogia tradicional é essa, né, da tábula rasa, ver o aluno como uma tábula rasa, vazia. Você vai pegar ele e vai preencher de conhecimento enciclopédico, quando na verdade isso não existe. Todas as pessoas, mesmo as crianças, elas já têm uma bagagem que elas estão trazendo da casa delas, da vida em sociedade que elas têm. E aqui na pedagogia tradicional, vocês vejam ali, né, esses desenhos, o professor moldando o aluno, e ele está falando ali, faloei a minha imagem e semelhança, pois sou o seu mestre e criador. E embaixo, o desenho de baixo, o professor em si, ele já é um patinho assim, mecanizado, né? E os alunos são patinhos que seguem o professor, é tudo mecanizado. Aqui na pedagogia tradicional é isso, o método principal é a transmissão pelo professor e a memorização pelo aluno. Geralmente são aulas expositivas e provas. Tem alguns trabalhos também, mas o principal método que é aplicado para avaliação são as provas. Aí, e aí os alunos escutam o professor e memorizam. Por isso, imagina-se, né, como se isso fosse possível, que o aluno seja uma tábula rasa, que ele chega vazio e vai ser preenchido pelo conhecimento enciclopédico, ou como Paulo Freire denominou, o conhecimento bancário. Você vai depositar ali, né, na mente do aluno. Já entrando nas metodologias ativas, ela vem o contrário, né, o caminho contrário a isso. E por isso que entrou aqui logo depois da pedagogia tradicional. Porque já se reconhece que esse papel do professor como agente ativo e os alunos de ouvintes passivos, ele tem se mostrado bem ineficiente. Aquele artigo que eu deixei para vocês lerem também, vocês ficaram com uma videoaula sobre concepções de ciência e também ficaram com um artigo que traz uma pesquisa que mostra essa ineficiência aí, exatamente essa ineficiência. O professor ele precisa, na verdade, estimular os alunos com uma diversidade de estratégias de ensino. Tem um pouco disso na Escola Nova. Eu já mostro alguns detalhes da Escola Nova, porque estimular com uma diversidade de estratégias para estimular os atos de pensar, de raciocinar, de refletir, entender e não apenas de memorizar, de escutar e memorizar. Aqui não, é raciocinar mesmo. E por isso que eu estou falando para vocês, é bem importante, mesmo que não tenha, né, uma cobrança da participação nas aulas expositivas, escutar essas aulas, entender o que está sendo falado aqui e também aplicar isso que está sendo falado aqui nas leituras e nas tarefas a realizar, porque é a partir daí que gera, né, essas atividades, essa mistura toda que gera essa oportunidade de ativar esses atos de pensar, de raciocinar, de refletir, de entender fazendo realmente.
Mas nós, enquanto docentes, né, quem está ocupando a posição de docente, o professor, para fazer isso, ele tem que estar sempre estudando, planejando, se preparando melhor. E é isso que é o maior problema, e a gente sempre acaba na mesma conclusão, né? Mas é uma conclusão que, para mim, não é satisfatória e não é suficiente. Dizer, o problema é que nós temos um sistema de ensino que cobra dos professores uma certa carga horária, os professores acabam ficando sobrecarregados e com turmas lotadas de alunos, não conseguem aplicar isso daqui, acaba ficando só na pedagogia tradicional mesmo, para cumprir ali com o currículo. Mas eu não aceito essa lógica porque eu vejo professores fazendo de uma maneira diferente. Existem muitos exemplos, existem muitos relatos, muitos artigos acadêmicos descrevendo experiências inovadoras de professores nas escolas públicas. É possível, sim. Tem que ter vontade e começa por aqui, ó, a formação dos professores, né? A gente precisa trabalhar nesses nossos momentos aqui, ser ativo na aprendizagem para poder também transformar os alunos em agentes ativos, né? Aqueles que realmente se tornarem professores. E a escola nova, então eu falei um pouquinho ali da pedagogia tradicional, que eu só mostro alguns detalhes da escola nova, como eu falei para vocês, vai ter um momento a mais adicional para acrescentarmos mais informações sobre essas tendências pedagógicas na unidade 3, né? Quando nós vamos ver especificamente metodologias indo já em direção à aplicação disso tudo para que vocês possam fazer aquela elaboração de recursos didáticos, que é a última atividade. Mas na escola nova, o aluno já passa a ser o centro do processo, começa a haver algumas mudanças, embora essa tendência pedagógica ainda seja a crítica. Ela não está entre as 3 tendências críticas, que é a libertadora, a libertária e a histórico-crítica. Aqui ainda é tendência não crítica, não tem uma crítica, não envolve uma crítica social e política na formação dos alunos. Mas já o professor ele já assume uma postura de facilitador da aprendizagem. E as noções que vão sendo trabalhadas, na verdade, o que vai ser obtido pelos alunos, elas têm que ser vistas como um produto da experiência do próprio aluno. Por isso o aluno é o centro do processo, e a Escola Nova ela usa de muitas experiências, de muitas atividades práticas, o professor facilitando a aprendizagem, não é baseada meramente nas aulas expositivas, ela é bem crítica à escola acadêmica e livresca, meramente acadêmica e livresca. Ele tem que realmente, ou seja, acadêmica e livresca é exatamente aquilo que a gente estava falando, né, da educação bancária, da pedagogia tradicional, de só expor, ficar dando um monte de informação e o aluno escutando para esquecer quase tudo depois. Em contraposição às pedagogias críticas que nos interessam mais, vejam, até pulei a tecnicista, que agora nesse momento não nos interessa, é só para desenvolvermos um raciocínio que nos leva em direção às tendências críticas. A pedagogia libertadora é de Paulo Freire, e ela visa a transformação das relações do ser humano, por isso que já é crítica, né? Despertar uma nova forma de viver a experiência, mas, ao mesmo tempo, não só a experiência da aprendizagem na escola, a experiência social, cultural, política. E o professor ele vai trabalhar com o aluno. O aluno é ativo também na aprendizagem. A avaliação ela acontece como uma parte da aprendizagem, ela acontece no âmbito da prática vivenciada entre o educador e os educandos. A avaliação faz parte da aprendizagem. Ela não é meramente um instrumento para dar notas.
Paulo Freire falava, tem muitas frases, né, que são frequentemente mencionadas, mas isso aqui é bem interessante. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. É exatamente isso. Não é questão de, o professor, ele não... Isso é uma coisa que precisa mudar, essa mentalidade de achar que o professor ele tem que estar sempre ali com tudo na ponta da língua para ir transferindo, né? Falando na sala de aula, que pode atualmente, né, no ensino remoto, ela acaba sendo virtual. Mas o que é isso? Criar possibilidades de produção ou construção do conhecimento são as metodologias que fazem com que o aluno possa botar a mão na massa, realmente ele desenvolver o conhecimento, o seu próprio conhecimento, sua reflexão, e trazer, construir conhecimento, trazer a construção de conhecimento feito por ele para a sala de aula, para junto do professor e dos outros alunos, e aí sim o professor, além de ensinar, ele também está aprendendo. Se fica assim, só com aquela mentalidade que o professor é o responsável por transferir conhecimento, porque ele sabe tudo, aí não tem, né, essa visão, essa postura de que está aprendendo também. O professor, ele ensina, né? Ele é o mestre, o aluno aprende, não tem uma troca, não existe essa possibilidade de haver uma troca. Ali nós falamos da pedagogia libertadora, que é a tendência crítico-social dos conteúdos. Não estou falando de todas elas, estou só seguindo uma linha de raciocínio para mostrar como é importante ir além da pedagogia tradicional, como existem essas outras possibilidades. A tendência crítico-social dos conteúdos, ela trabalha muito em torno de atividades investigativas, como um elemento central, realmente, da formação. Atividades investigativas significa levantar questões desafiadoras, problemas, proposição de intervenções, baseado nos conteúdos que estão sendo trabalhados. Os alunos vão procurar resolver algumas questões, alguns problemas. Por quê? Porque aqueles conteúdos passam a ter a possibilidade de se tornar mais aplicáveis para a compreensão da realidade por parte do aluno do que quando simplesmente fazemos aulas teóricas expositivas. E essa pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela aborda conteúdos escolares que não sejam dissociados da realidade dos alunos. Se vai ensinar sobre ecossistemas e os alunos moram numa região como nós moramos aqui, bem rica em manguezais, temos praias, ambiente costeiro é excelente para ensinar ecossistemas, usar disso que está aqui, não dissociar da realidade dos alunos. Porque quando se lança questões e práticas investigativas baseadas no que os alunos realmente vivenciam, na realidade dos alunos, fica muito mais fácil compreender aqueles conteúdos que estão sendo abordados, porque eles estão sendo exemplificados pelo próprio aluno na sua prática de estabelecer alguns raciocínios, seja através de práticas usando de determinados referenciais, não só os referenciais, mas instrumentos mesmo, né? E no ensino remoto é possível fazer isso, nós temos vários instrumentos disponíveis, ferramentas digitais, como nós usamos o podcast, nós vamos usar vídeos, e vamos começar uma atividade de raciocínio, de reflexão individual, baseada naquilo que pessoas especialistas da área do ensino estão falando. Tem alguém tentando entrar.
esse colóquio Docência e Diversidade que vocês vão observar, ele acabou de acontecer, ele foi em março. E a turma, eu trabalhei com a Bio 2019, essa disciplina de metodologia do ensino, e estava acontecendo o colóquio, eles acompanharam o colóquio, foi durante a disciplina, fez parte da disciplina. Aí, para vocês, eu fiz um pouco diferente, eu selecionei 2 conferências e nós vamos trabalhar baseados nessas 2 conferências. Mas são coisas que estão acontecendo, né? E ali são debatidas questões não dissociadas da realidade de vocês. Mas nessa pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela está exatamente baseada no que está acontecendo na sociedade, né? E vai em direção a uma experiência sintética e organizada, ultrapassando estereótipos, condicionamentos, essa questão dos estereótipos, né, do aluno meramente passivo, né? O professor aqui um incentivador da aprendizagem significativa. Vejam, existem tendências melhores, né, do que a tendência pedagógica tradicional. Aqui só para exemplificar mais uma vez, né, quando você precisa ensinar sobre plantas, sobre ecossistemas, dá para fazer um trabalho integrador, interdisciplinar num manguezal, só como um exemplo. As plantas, adaptações das plantas a esse tipo de ecossistema, a relação do ser humano com eles, como que o ser humano participa disso, quais os possíveis impactos, qual é a sustentabilidade que se pode esperar da atuação humana ali dentro, né? Explorando alguns recursos alimentares. Os alunos podem caminhar nos ecossistemas naturais, na região onde eles vivem, e haver uma aproximação realmente de conteúdos escolares com o que geralmente se conhece a partir do cotidiano, da experiência de ir para a praia com a família, de ter o contato ali com o mar, ou com o manguezal, com a areia, ver a poluição, né, o que está acontecendo com os ambientes naturais a partir das atividades do ser humano, criaram reflexões críticas realmente, mostrando na realidade o que as coisas que estão acontecendo a partir desse tipo de sociedade na qual nós estamos inseridos. E a avaliação da aprendizagem, só para complementar aqui, realmente o processo avaliativo, ele não é o fim da educação, ele é um meio. Eu também já trabalhei isso com vocês, em planejamento, gestão e avaliação, só para realmente reforçarmos, né, a avaliação ela tem que ser contínua e acontecer ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, até porque ela traz referenciais para o próprio professor sobre o que ele está fazendo e os resultados que ele está obtendo. Nós não podemos avaliar apenas os alunos, nós temos que avaliar as nossas metodologias. A avaliação pontual, que ela que é restrita a exames e testes, ela é ineficiente, assim como as aulas meramente expositivas. A verificação da aprendizagem, ou simplesmente o ato de examinar, isso aqui é de Lucchesi. Cipriano Lucchesi é um nome muito importante aqui no Brasil, no que diz respeito à avaliação da aprendizagem. Ele tem vários livros publicados, esse aqui é de 2011, e ele coloca, né, a verificação da aprendizagem, ou simplesmente o ato de examinar, tem por objetivo apenas coletar dados e classificar o educando em aprovado ou reprovado através de notas ou conceitos. Esse tipo de verificação da aprendizagem, ele não tem uma preocupação com o desenvolvimento do estudante. E está alicerçado na pedagogia tradicional, que nós já mencionamos aqui, e ou na tecnicista, porque a tecnicista ela é preocupada em preparar para o mercado de trabalho. Não tem uma crítica, não tem uma preocupação com a assimilação ativa, mas apenas com as notas.
Já um outro modelo social, no qual a liberdade, a autonomia dos seres humanos são priorizadas, esse modelo ele aparece como alicerce da pedagogia libertadora de Paulo Freire, mas também na pedagogia libertária e na histórico-crítica. Mas falando mais especificamente da pedagogia libertadora como algo que já está sendo mais trabalhado, nós vamos na unidade 3, eu vou propor algumas metodologias para vocês, e a partir do que eu vou propor, vocês vão escolher uma delas para desenvolver um material, né, didático, que vai ser transformado em vídeo por vocês, pelas equipes. Vai ser baseado na pedagogia libertadora. Ela tem uma pretensão de trabalhar com a emancipação realmente das camadas populares, porque sem essa emancipação das camadas populares não há uma transformação da sociedade. As pessoas não sabem nem ao menos desenvolver um senso crítico para não serem manipuladas. Os políticos, por exemplo, eles são especialistas, né, em manipular, em desenvolver discursos demagógicos e manipular as camadas populares. É necessário uma conscientização cultural e política além dos muros da escola, ou seja, uma conscientização no dia a dia, no cotidiano. E esse tipo de pedagogia contra-hegemônica. O que é hegemonia? Hegemonia das classes dominantes, que querem continuar dominando as outras classes que são dominadas. E para ser contra-hegemônica, ela estimula a reflexão, a criticidade, a autonomia. Para ver reflexão, criticidade, autonomia, não dá para o ensino ser meramente expositivo, baseado em memorização e em verificações da aprendizagem, que tem o objetivo apenas de coletar dados para dar notas para os alunos, sem essa preocupação, né, de emancipar, de conscientizar. Mas aqui, esse tipo de prática, dentro das metodologias de ensino, e no nosso caso aqui, mais particularmente do ensino de ciências, isso exige práticas diferentes da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem faz parte da metodologia. Quando se está pensando em planejar quais metodologias que vai usar de acordo com os objetivos que se quer atingir em uma disciplina, tem que pensar também como vai ser a avaliação da aprendizagem. Paulo Freire se preocupava com a humanização dos educandos e um tipo de avaliação democrática que realmente leve, né, conduza, ajude o aluno a desenvolver uma autonomia, né? O educando, na verdade, Paulo Freire usava muito o termo educando, né? Aquele que está em processo, né, de humanização. E um tipo de avaliação democrática que é desenvolvida na pedagogia libertadora é com a participação dos alunos nas atividades. Uma participação ativa, não é passiva. Aqui apenas também lembrando algo que eu já trabalhei com vocês, existem outros tipos de avaliação, além da avaliação pontual, baseada em testes e exames. Aqui nós temos 3 tipos diferentes: a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa. A somativa acaba estando sempre presente, né, quando promove um balanço somatório de uma ou várias sequências do trabalho de formação. No nosso caso, um exemplo, nós temos uma somativa, porque nós vamos somar. Acaba que, porque está dentro desse sistema, né, a gente tem que dar notas. Mas aí, para dar notas, não precisa obrigatoriamente usar dos exames. Não precisa ser memorização. Mesmo sendo avaliação sumativa, nós vamos somar. Vocês trabalharam com um podcast, que é um trabalho em áudio, com avaliação de livro didático. Agora vocês vão trabalhar com a parte escrita. Vão me mostrar uma reflexão, que eu quero ver isso que eu estou falando aqui. Eu quero ver influências dessa aula, da aula de ontem, sobre concepções diferentes de ciência, e quero ver influências do colóquio Docência e Diversidade na reflexão de vocês, escrita.
E depois nós vamos ter mais um trabalho no final, que é de elaboração de recurso didático, que é um trabalho bem prático e que envolve o uso de vídeo. Carro de som passando. Aí nós temos um balanço somatório de uma sequência do trabalho de formação. Mas existe avaliação diagnóstica para prognosticar como que o educando está, detectar dificuldades e potencialidades. Isso é possível fazer sempre no início de uma disciplina, ou mesmo quando está indo em direção a uma próxima unidade de estudo. A gente faz uma pequena avaliação diagnóstica com vocês aqui. É mais difícil pelo ensino remoto. Quando nós estamos no presencial, é mais fácil de chegar na sala de aula e fazer um pequeno diagnóstico do que os alunos sentiram sobre a experiência da unidade de estudo anterior, das tarefas que foram realizadas antes. Nós estávamos fazendo um pouquinho disso hoje, né? Mas é bem breve, é só uma amostrinha de uma avaliação que é diagnóstica, para detectar dificuldades e potencialidades. No final da disciplina, eu também faço uma diagnóstica para ver o que vocês sentiram da disciplina, das atividades que foram propostas, porque aí eu detecto as dificuldades e vejo quais são as potencialidades para a turma de vocês, mas também para outras turmas que se pareçam com a turma de vocês. O que é potencial, né, no uso dessas metodologias que eu separei para usar aqui, o que dá para reutilizar, o que não dá. E a avaliação formativa, aquela que informa sobre o desenvolvimento do aluno em ensino-aprendizagem, ela tem que acontecer ao longo de todo o processo. E observando realmente o aluno, cada aluno individualmente ao longo de todo o processo, aí essas três podem estar juntas, a diagnóstica, a formativa, a somativa. Não é necessário fazer só um tipo de avaliação. Porque avaliar é diagnosticar, tendo em vista reorientar para produzir melhor resultado. Isso daqui também já falei para vocês naquele outro momento em que nós estivemos juntos. Avaliar é diagnosticar, com a intenção de reorientar realmente. Não pode ser vista a avaliação apenas como uma ocasião para dar notas para os alunos. Eu sei que isso está tão arraigado em nossos pensamentos, em nossas atitudes, é porque nós fomos sempre submetidos a esse tipo de ensino na escola. Era assim, fazia prova, teste, trabalho para ganhar nota, né? E dificilmente havia esse tipo de avaliação diagnóstica para reorientar o trabalho e produzir um melhor resultado, ou a aplicação dessas tendências mais libertadoras ou libertárias, sociocríticas. Uma coisa ou outra, às vezes, se encaixa nesse tipo, né? Uma metodologia ou outra, mas é muito, muito, muito difícil de ter essa experiência. Então, está arraigado em nós. E o Lucchesi, essa sala de aula tradicional, a gente está acostumado com isso, o professor está lá de costas para os alunos, a professora, né, escrevendo no quadro de giz, os alunos estão copiando, e às vezes, geralmente, o pessoal, principalmente ali no fundo, né, eu lembro da turma de vocês, né, no fundão, lá o pessoal gosta de brincar, né, vai ficar brincando, e às vezes até um certo ponto é saudável, mas passa de limites, né? Passando de limites já não dá muito certo, né? Ficar só na brincadeira, assim, em sala de aula. Mas, geralmente é isso aqui, tradicional, aí vai fazer prova, né? O exame. Mas o Lucchesi, de novo voltamos para o Lucchesi, um trabalho do ano 2000, ele fala assim, né? A nota não é a avaliação da aprendizagem em si. É preciso que a avaliação ela sirva para que haja um acompanhamento construtivo do aluno no seu processo de aprendizagem. Avaliar implica na disposição de acolher realmente, acolher o aluno. Acolher significa aqui no âmbito da avaliação usar a avaliação para tentar ajudar o aluno, para facilitar a aprendizagem para o aluno. O que está acontecendo com um determinado aluno, se você detecta isso, você pode trabalhar com ele.
será que a tua metodologia está sendo eficiente para todos os alunos? Ou é eficiente para uma turma e para outra turma não é? São dados essenciais que são coletados, e a partir dessa coleta de dados, definir e usar instrumentos para coletar sempre, né? Então, isso tem que entrar no seu repertório, no repertório docente. Aqui alguns problemas a superar, segundo o Kese. Ele fala mais ou menos aquilo que eu estava comentando, né? Já existe isso no histórico da educação, já está arraigado, né? A educação ali da pedagogia tradicional, com provas, exames pontuais que vão dar notas, já está na história, são contribuições da história da educação, está arraigado. Mas é um modelo de sociedade muito excludente, o aluno que não aprende desse jeito vai ficar com nota mais baixa e, às vezes, evade, né, desiste, repete. Isso daqui é um modelo de sociedade excludente, a repetição, que é inconsciente de um passado de vida escolar de cada um, como eu estava falando, está arraigado, a gente está acostumado, né? E já eu vejo, às vezes, alunos, eu mesmo vejo, né? Mesmo aqui no ensino superior, tem alunos que preferem esse ensino tradicional. Mas, às vezes, falam para mim que preferem, e aí, na hora de uma avaliação de uma metodologia que vai aplicar, demonstra que não houve compreensão, né? Não compreendeu aquilo que estava sendo trabalhado na aula, assim, nesse tipo de aula tradicional. Aí tem que ver se realmente prefere ou é porque já é uma repetição inconsciente, né, de um passado da vida escolar que já está em nós, dentro de um modelo de sociedade e de uma história da educação que está aí, que não nos deixa mentir. Para concluir, é importante o professor se delimitar com clareza dentro desse conjunto das tendências e das teorias do ensino-aprendizagem. Elas não existem, essas teorias, apenas para bonito, é realmente para o professor se delimitar e desenvolver um ensino que procure estabelecer o conhecimento na pessoa que ela mesma esteja edificando. Isso é construtivista. O aluno edificar seu conhecimento, porque aí sim é uma aprendizagem significativa. O aluno, como pessoa, ele tem já uma bagagem, ele não é a tábula rasa da pedagogia tradicional. Ele tem uma bagagem que vem com ele de outras experiências. A aprendizagem ocorre em diferentes ambientes, não só na escola. A educação também é informal, junto com os familiares, nos ambientes que frequenta, na igreja, em experiências culturais, enfim. O aluno tem isso e ele precisa ir o conhecimento tem que fazer sentido para ele. Então, aquilo que ele vai receber do professor tem que fazer sentido para que ele esteja realmente edificando o seu ato de conhecer, não seja apenas memorização para esquecimento logo em seguida. Tá? Esse edificar o conhecimento é a aprendizagem significativa que transforma a pessoa e que exige uma constante pesquisa da prática, uma habilidade de transformar a prática dinamicamente por parte do professor. E, nesse sentido, a avaliação, o processo avaliativo, ele tem que ser do processo como um todo de ensino-aprendizagem. É só assim que é possível realmente emancipar educandos, transformar a realidade, e tendo isso, né, esses objetivos aí como parte já do planejamento. Era isso que eu tinha para apresentar, vou desligar a gravação e vamos conversar sobre o trabalho que vocês têm que realizar, né, o relatório.